Me perguntaram como retirar as sombras do subconsciente. E nesse vídeo eu vou explicar não só como você pode retirar as sombras, mas como você pode voltar lá no passado e ressignificar aquele passado todo, e o presente será modificado. Quando você tem traumas, medos, bloqueios, quando você tem falsas crenças, no subconsciente, isso é uma energia que está lá, viva e vibrando. E o que acontece? Ela está vibrando e o subconsciente ele acaba interferindo na tua vida 95%. Por mais que você queira, que você estude, que você procure ter as melhores amizades, que você frequente os melhores lugares para você ter os melhores empregos, para ter, sabe, indicação e tal, ou que você seja muito bonita e que você queira um amor e você se dá para aquela pessoa que você gosta e você até às vezes deixa ela passar em cima de você, usar você de tapete, que eu já cansei de ver isso. Por mais que você faça isso, se nada vai adiantar você fazer se tiver as sombras do subconsciente, que são todos esses sentimentos que eu falei, e as falsas crenças, porque 95% do que você está criando é por causa disso. Então, por isso a limpeza é muito importante. Mas para tirar tudo isso, quando tá vindo, você tem que orar muito. Era o que eu fazia. Eu sempre orei na minha vida e aí eu pedia a Deus. Quando eu começava com aqueles mal-estar da ressonância, falava, Deus, me ajuda a queimar essa energia escura. Essa energia, porque ela fica, gente, você não tem as sinapses dos neurônios? Ela é nos microtúbulos das sinapses, essa energia ela é mais densa. Então ela fica ali, tipo entupindo, é uma energia bem escura. E a onda da ressonância, ela vem limpa, ela vem brilhante, ela vem dourada, ela vem com aquela vibração altíssima de cura. Só que o entupimento das sinapses não deixa a onda, a energia da ressonância entrar. E aí você fica passando mal, tendo que fazer a limpeza, por quê? Porque a energia quer sair, porque você pediu, e fica aquela guerra de uma contra a outra, só que, às vezes, quem ganha é a energia escura que tá parada lá. Por quê? Porque você não se abriu para a mudança. Então, você tem que tirar seus preconceitos. É o que o professor fala. Ele deu um exemplo. A pessoa pede um emprego, um cargo alto. Aí a pessoa vai tá tomando um café num shopping e o cara que tem a possibilidade de ajudá-lo está ali do lado dele. Aí o cara começa uma conversa, e conversa assim um pouco e aí de repente ou ele não dá muita bola. Por quê? Porque a pessoa às vezes é de outra raça, é de outra cor. Não, com essa raça eu não me meto. Não, com aquela pessoa eu não falo. Não, me submeter a um emprego mais baixo do que eu sou, do que eu estudei, não. Vocês estão entendendo? É preciso se abrir para as mudanças. Quando você quer limpar o teu subconsciente, você não sabe o que está lá. Você pode ter ideia do que aconteceu na tua infância, na tua adolescência, mas quem é aí que lembra de vida passada? Gente, quem não acredita em vida passada já sai perdendo nessa, porque fica difícil. Como é que a pessoa ela vai entender que um problema da vida passada, uma crença errada, qualquer coisa, tá dando um problema agora? Então ela não vai fazer o processo, mas existe vida passada sim. Eu mesma já lembrei de vários episódios de várias vidas, de países que eu vivi, na Europa. Então, você tem que ser humilde para você entender e ser sensível e se abrir para Deus, porque Deus fala conosco através da nossa intuição. É assim que ele fala. Mas se você é uma pessoa que nunca se preocupou em desenvolver a sua intuição, como você vai ouvir a voz dele? Se você der uma chance para ele,
e fizer oração, a sua intuição também vai abrindo. E aí, quando ele falar com você, você vai ouvir. Não é uma voz que nem uma pessoa falando. É um pensamento muito forte, mas você, com o tempo, consegue distinguir muito bem aquilo que vem daquilo que é seu. Isso não é meu, isso veio para mim. Com o tempo, a gente vai pegando essa maestria. E as pessoas ficavam me perguntando coisas e eu explicava a oração, mas elas não faziam. Porque elas pensam que oração é coisa de religião. Não, quando você faz isso, você está se comunicando. Tá certo, a religião usa oração, mas é uma coisa maravilhosa que eles têm. Deixa os dogmas da religião para lá. A oração, fale com Deus, é por isso que eu falo, fale com Deus e com o arquétipo. Porque o arquétipo é uma manifestação divina. Daquilo que ele é, por exemplo, arquétipo do amor. É o amor divino ali, sendo mostrado para a criação dele. É o amor divino, a justiça divina. E por aí vai. Então você tem que falar, você tem que conversar. Quando você vai num psicólogo, você não vai conversar? Só que tem uma coisa, a diferença é que quando você fala com Deus, ele é o teu criador e ele sabe da tua vida, e ele sabe de tudo. E ele é você, você é ele. Você foi direto na fonte que te criou. Quando você fala com qualquer outra pessoa pedindo conselhos, a pessoa também tem os seus bloqueios, tem os seus medos, tem os seus problemas no subconsciente. Aí o que acontece? A pessoa, a gente faz um filtro. Ela recebe a sua informação, mas ela vai acabar filtrando com tudo aquilo que ela tem nela, todos os preconceitos dela, por mais neutra que ela queira ser, ela não consegue. Então, você não vai ter uma ajuda como você vai ter de Deus. Fale com Deus. Eu passei a provocar as limpezas. Porque se tem uma coisa que eu sempre fui também, é corajosa. Enfrentar a dor, enfrentar o problema. Então, enfrentar a dor, enfrentar problemas, sabe? Olhar de frente, você ter força interior e falar, não, eu consigo. Então, eu comecei a pedir a Deus para mandar limpeza para mim. Já não bastava tudo que eu tinha feito? Aí começou a vir e vem até hoje. As limpezas não vão acabar nunca, não pense que você vai limpar tudo numa vida, ok? Porque quanto tempo você existe? Você sabe? Não sabe. Não sabe o que passou? Não sabe tanta coisa que você já passou? Então, assim, eu comecei a pedir, porque eu vi, toda vez, olha, se observe, toda dificuldade que você tiver na vida, por trás tem um bloqueio, uma crença errada, um medo, um preconceito, pode ser. Qualquer um desses, ou pode ser mais de um. Então, qualquer problema, você se observe, olha, procure ver os seus comportamentos, os seus pensamentos repetitivos, que são cíclicos, tá? E então tudo isso aí tem problema atrás. Então fala, Deus, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Por que eu tenho medo de falar em público, por exemplo? Por que eu não consigo fazer amizades? Por que eu sou tão sozinho? E aí você vai orando e vem. Aí começa a vir, você começa a sofrer, começa a ter, às vezes vem uma prova e você vai orando. E quando você se sentir que aquilo tá muito intenso, fala, Deus, queima essa energia, me ajuda a fazer essa limpeza, queima com teu fogo violeta. Eu gosto muito do fogo violeta de Saint Germain. Eu imagino aquele fogo violeta queimando toda a minha aura e tirando tudo que não presta. Eu fico imersa naquele fogo. Você sai tão leve de uma limpeza dessa e aí tudo ressignifica. Você também tem que se abrir para a mudança mental. Você não pode achar que você está certo e que tem que morrer assim. Não, tem que mudar a mente. Peça a Deus para te iluminar, para mostrar para você onde você erra. Essa é uma boa coisa de se fazer, é esse contato íntimo direto com o divino. Agora, se você tem consciência
de um trauma teu de infância, por exemplo. Como fazer? Vamos voltar no tempo. Presta atenção. Tempo não existe, ok? Eu fui lá. O vazio é muito importante falar sobre ele para vocês saberem. Lá é o reino do Uno, é o reino da morte. Não é uma morte. Quem é que lembra aí do gato de Schrödinger? A experiência de Erwin Schrödinger. O gato de Schrödinger é assim, colocava o gato numa caixa, depois de muito tempo voltava lá e aí você abria a caixa. Mas antes de abrir a caixa, você acha que o gato está vivo? Está morto? Ou ele está vivo morto? Que isso, vivo morto não existe, existe. A consciência divina, lá no vazio, está em estado de dormência, mas ela é viva. E é lá é que não existe tempo. O tempo para. Lá. Eu sempre vou lá, sabe? Eu sempre vou lá. Eu resolvo as minhas paradas lá. Inclusive, é a melhor coisa que se faz. Lá no reino do Uno, onde não tem criação alguma, ali é o sono dele. Ali tudo está latente. Então, para que a manifestação seja vista, por isso que existe a manifestação, tudo que a gente vê. Mas tudo que está lá está morto ou vivo. Você vai lá no vazio. Se você tiver dificuldade, você olha para o céu. O céu, à noite, entre as estrelas, está tudo preto. Então é lá. Você vai nesse preto. Por quê? Porque toda manifestação é salpicada no vazio. Então, vai lá. Vai falar com Deus que você quer ir no vazio, que você quer ir lá no reino do Uno, e você vai. Chegando lá no vazio, você tem que tentar. Você vai conseguir se você tentar. Você fica quietinho no seu quarto, sozinho. Aí, quando chega lá não tem tempo. Lá é o aqui e agora. Eu tive um insight incrível de tudo assim, ó, acontecendo ao mesmo tempo lá no vazio. Então, quando chega lá, você fala, Senhor, eu quero fazer a limpeza desse tal problema que eu tenho consciência, da minha infância, ou da minha adolescência, ou de 4 anos atrás, 3 anos, você que sabe. Aí você volta na cena. A cena está acontecendo na tua mente, porque isso você lembra que passou. Naquele momento ali que está acontecendo, você vai agir de outra forma que agiu no passado. Então, vamos supor, o Hélio dá o exemplo do filhinho com 5 anos que está apanhando do pai. E que apanhava sempre, que ficou com uma brutal mágoa do pai. E que isso está atrapalhando a vida dele agora, no futuro, né? Que seria o futuro, no presente, mas tudo é um eterno presente. Então, o que ele faz? Na hora que o pai estiver agredindo, ele perdoa. Você tem condição de perdoar. O que acontece é que as pessoas acham que perdoar é livrar, é isentar o outro das consequências do ato dele. Perdoar não é isso. Perdoar é você se esvaziar. Se esvaziar da lembrança do que te machuca, da dor que te machuca, do que te aconteceu. Isso é que é perdoar. O outro, você não precisa se vingar. O outro, ele vai ter as consequências por causa do eletromagnetismo. Mesmo você perdoando, o outro vai ter as consequências. Veja bem, o eletromagnetismo é a lei do retorno, tá? É a mesma coisa. Então, automaticamente, criou antimatéria. Depois falamos de antimatéria. Criou antimatéria, vai ser devolvido. Isso são elétrons. Os elétrons da órbita, a tua órbita, ó, vai e volta. Quando voltar, a pessoa paga, mas isso não cabe a você. Não é você que tem que dar lição em ninguém. Não é você que tem que ser a palmatória do mundo. Você tem que se libertar e ser feliz. Quando você perdoa, é um trabalho seu consigo mesmo, com seu Deus interior. Então você
passa a ser feliz. Entenderam? Então, naquele momento lá no passado, perdoe, procure perdoar. Você tem condições. Se você procura canais como esse meu, é porque você já percebeu que a espiritualidade é a nossa salvação para esse mundo aqui de trevas, para a nossa eternidade. Então, uma pessoa que já está assim, ela tem condições de perdoar, pede a Deus para te ajudar. Então, você vai estar, e você realmente vai fazer um trabalho lá, viu? E depois você lentamente volta. Eu fiz um trabalho com a minha criança interior, e eu fui várias vezes. Toda noite eu ia. Fazia no vazio, ia lá, fazia o trabalho com ela. Um dia, quando eu cheguei, ela estava curadinha. Eu olhei e falei, Claudinha, como que você tá? Eu fiquei assim. E nesse momento, ela me mostrou o porquê que ela tinha ficado daquele jeito. Ela me mostrou o problema da minha mãe, que eu jamais desconfiei. Isso foi incrível. Esse trabalho que eu fiz foi incrível. E você pode fazer também. E você pode se livrar dos seus traumas pouco a pouco. Faça esse trabalho com Deus de oração, de ir no vazio, que eu te ensinei. E aí você poderá fazer as suas limpezas. Tá bom? Espero que tenham gostado. Por hoje é só. Tchau.